Olá, estudantes do 7º ano. Olha a gente aqui de novo na nossa terceira aula virtual de Geografia, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelos comentários dos alunos que se sentiram à vontade para comentar, né? E um abraço para todos os alunos que estão assistindo às nossas aulas. E também, com muita alegria, eu gostaria também de abraçar a você, pai, mãe, que de uma certa forma também está acompanhando as nossas aulas, tá bom? E para você, estudante do 7º ano, dá uma pausa aí nesse vídeo e vai correndo buscar o teu livro de Geografia. É muito importante para acompanhar essa aula aqui, tá bom? Vem comigo! E para finalizar esse capítulo, olha onde paramos na página 59, tema 3, tá bom? A distribuição territorial da população dentro do nosso país. Como está essa distribuição? E como ela ocorreu? Ok? Vamos lá para o próximo. Olha só, Brasil, um país com uma grande diversidade. Isso a gente não tem dúvida. É porque a origem do povo brasileiro é justamente o que a gente já tinha se aprofundado na aula 2 de Geografia. Então, essa população brasileira, ela vem da mistura, né? Afirmei para vocês que não é apenas uma mistura genética, mas é uma mistura cultural, né? Uma mistura de culturas e assim por diante, tá bom? Então, a população brasileira, o que a gente chama de população brasileira, é nada mais do que a somatória, né, dessas três nações, certo? A indígena, né, já presente no nosso território, né, então ela já estava aqui, tudo aqui era dela. Então essas terras já tinham dono, já tinham nome, ok? Pindorama, né, já tinham a sua própria política, porque a política que eu estou me referindo agora não é uma política partidária, mas a política na sua origem. O que é política? É a forma de organizar determinado espaço. Na tua casa tem política, né? Então tem uma forma de organização. Na tua escola tem política, e assim por diante. Então a política que a gente está se referindo aqui é nada mais, nada menos do que a forma de organização de um determinado território, ok? Então, como eu estava falando, a nossa população, né, o povo brasileiro, tem origem da população indígena, da população africana. A população africana, né, chegando aqui no Brasil para trabalhar como escravos. Né? A outra população, a europeia. E nos nossos livros retratam essa população, né, como sendo o homem branco, certo? Ou seja, se referindo não apenas à cor da pele, mas de uma forma para localizar, de uma forma muito mais rápida, né, geograficamente, a população europeia, certo? Essa população europeia, chegando no território indígena, ok? Não reconheceu ou não quis reconhecer a cultura indígena. Na primeira aula, aqui virtual, né, que tivemos sobre o porquê os europeus não consideraram a cultura indígena eurocentrismo. Eles imaginavam que as únicas pessoas detentoras do poder do conhecimento, do poder da cultura, seria a europeia. Logo, chegando no território indígena, hoje no Brasil, certo? Os portugueses, de forma geral, os europeus, não consideraram essa cultura. E tem uma frase que é muito pesada, mas é um fato. Quando os europeus chegaram aqui e mandaram a notícia para a Europa, provavelmente essas notícias chegaram, olha, tivemos a sorte de encontrar uma espécie aqui que tem a aparência de um ser humano. Tem simplesmente a aparência de um ser humano, porém não é ser humano. Por quê? Porque não tem cultura, são aculturados. Logo eles imaginaram o quê? Precisamos trazer para cá a Igreja Católica. A Igreja Católica teve uma função aqui extraordinária, né? Durante esse
período das grandes navegações, a Igreja Católica se aproveitou bastante porque ela estava passando por um momento de decadência. Já que os europeus estavam querendo encontrar novas terras ou novas rotas, o primeiro objetivo era encontrar novas rotas. Em decorrência disso, encontraram o que eles chamaram de novas terras. A Igreja Católica logo despertou interesse. Opa! Encontraram novas terras, tem habitantes, novos membros, né? Mais pessoas para participar, para divulgar, né, a nossa filosofia, né, até então. Então, quando a Igreja Católica, através dos seus missionários, se fizeram presente aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi: olha, vocês precisam adorar um Deus, os indígenas. Ah, mas a gente já temos aqui não apenas um, mas vários. Não, não, isso tudo é pecado. Ensinaram os índios, né, uma nova cultura, ou seja, a cultura europeia. Mas o que tem por trás de tudo isso é que a Igreja Católica, ela funcionou como uma ferramenta. Eu não sei nem se essa palavra se enquadra no dicionário em português, mas a Igreja Católica Europeia, ela funcionou como uma ferramenta para amansar os indígenas. A partir de agora, os indígenas já estavam sobre o jugo do pecado. Opa, seres mansos, pacífico, facilitou muito a vida dos exploradores, ok? 50% a 60%, a igreja facilitou muito, ok? Junto com os indígenas, tem os africanos, já conhecidos, ok? Em aulas passadas descobrimos qual o porquê, qual o objetivo de trazer os africanos ao Brasil. Os europeus, ao chegar aqui nesse território, se depararam com conflitos intensos com os índios, não conheciam o território, quem conhecia eram os índios, e o trabalho em um país tropical. Eles não estavam acostumados com esse tipo de clima. Quem estava acostumado com esse tipo de clima? Os africanos. Traziam para cá com a esperança de melhorar de vida, com a esperança de encontrar barras de ouro completos, rios completos com pedras, né, preciosas, mas na metade do caminho, né, descobriram que iriam ser escravos. Então a gente tem a obra que agora me foge da memória o nome, né, mas muito conhecido, né, Navio Negreiro. Né? Pode colocar aí na internet. Então, a gente tem essa obra aí que retrata um pouco sobre o sofrimento durante as navegações da África até o Brasil, o que acontecia, né, com essas pessoas. Muitas dessas pessoas morreram, né, durante essa travessia, nos navios. Os seus corpos eram lançados ao mar. Outros, ao chegarem aqui no Brasil, separados de suas famílias, passaram a morrer, né, de tristeza. Né? Hoje a gente classifica, né, como uma doença e assim por diante, a depressão e assim, né, que a gente pode fazer esse tipo de classificação para uma história tão cruel a ser narrada. Ok, pessoal? Então observe que aqui está a somatória do nosso povo brasileiro. Lembrando, não apenas a somatória genética, mas uma diversidade como assim, cultural. Certo? Vamos seguir? Segundo o IBGE, não basta apenas dizer que o Brasil é formado por brancos, negros e indígenas. Segundo o IBGE, a classificação da população brasileira é brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas. Certo? Acompanhe comigo na página 60 do livro de vocês. Na página 60, eu tenho uma tabela, olha aí na parte superior, tem a coluna como raça, população e porcentagem. Observe aí, branco, olha esse número aí, está vendo você? Mais de 90 milhões de brasileiros
consideram-se brancos. Agora, olha a última parte, eu tenho indígena. Mais de 800 mil brasileiros se consideram indígenas. Mas tem um problema aqui, né, interessante. Quando a pessoa que está ajudando o IBGE, fazendo a coleta de dados, de casa em casa, isso acontece de 10 em 10 anos, né? Isso deveria já estar acontecendo agora em 2020, certo? Aqui, mas devido, né, o estado de emergência e tal, eu não sei como vai ficar, né, a atualização do IBGE. De 10 em 10 anos há uma necessidade de fazer uma contagem da população brasileira. Mas não é apenas contar os brasileiros. Irá contar, irá descobrir qual é a religião, qual a profissão, quem trabalha, quem está desempregado. Então é uma somatória de pesquisas. Qual é o problema que tem aqui? Quando o pesquisador chega na sua casa, você tem autonomia de se auto-intitular branco. E quem é o pesquisador para dizer que você é negro, amarelo, pardo, indígena? Então o que acontece? Muitos desses números, muitas dessas pessoas que se consideram brancos, na realidade, né, quando você começa a traçar o perfil genético, não é. Mas o pesquisador, ele não tem autonomia de fazer a pesquisa olhando a tua aparência. Ele vai responder, né, toda aquela lauda obedecendo a tua opção. Então é o que você disser, certo? É claro que isso aqui mudou. Tempos, mas muito tempos atrás, as pessoas tinham medo de se classificarem, medo e até vergonha, é uma questão cultural, tá bom? De se classificar negros. Porque isso aqui é um fator histórico. Mas atualmente, o que é que a gente está acompanhando agora? As pessoas estão realmente assumindo a sua origem. Olha, eu sou negro, eu sou pardo, sou indígena. Então essas pesquisas, eu, Rubens, acredito que elas vão mudar radicalmente. Elas vão mudar porque as pessoas, se quer ou não, estão mudando a forma de enxergar o mundo, certo? Mas até então, esses números que estão aqui, eu posso considerar como suspeito, porque pode chegar na minha casa, vai, Rubens, a primeira pergunta que ele faz, olha só o teu da pergunta, você se considera o quê? Branco? Olha só, você considera o quê? Okay? Então você tem autonomia de escolher uma dessas aqui, certo? Mas isso aqui tudinho, com o passar do tempo, ele vai mudando essa numeração e talvez a gente chegue a um determinado equilíbrio. O que me chama também a atenção nessa tabela, observa a população indígena, a área da porcentagem. A população indígena, essa pesquisa de 2010, representa 0,43%. Mas é a população original daqui. Ô professor, e por que essa porcentagem é tão baixa? Primeiro fator histórico, extermínio dos indígenas. Segundo fator histórico, muitas vezes as pessoas imaginam que pelo fato de não estarem mais morando nas matas, florestas, ocas, deixaram de ser indígenas. É uma questão de informação. Né? Ou aqui, por exemplo, a pessoa considera-se branca. Aí acordou no domingo, tomou um remédio muito forte, acordou no domingo, agora eu sou indígena. Por quê? Estou andando pelado, tomando banho de rio e morando em hora. Não. O inverso. De repente, um índio acordou, levantou da sua rede e disse, cansei de ser índio. Vou morar em São Lourenço da Mata. Agora eu sou branco, negro ou pardo. Não sou mais indígena. Não é assim. Então, esse fator aqui, estou julgando que pode acontecer um dos fatores. Pelo fato, né, de uma parte dos indígenas hoje estarem dentro das universidades, né, morando em áreas urbanas e tal. Até mesmo eles. Mas, agora eu não sou índio, eu estou morando na cidade. Não, você continua sendo índio. O que mudou foi o teu ambiente geográfico.
né? Então, muitas vezes, pela falta de informação, esse erro termina sendo transmitido aqui para o IBGE. Ok, pessoal? Mesmo com essa quantidade, vamos dizer, de erros, é um número muito baixo, tá bom? Agora observe comigo ainda nessa página a distribuição da população absoluta do Brasil em 2010. Olha esse mapa aí. Quanto mais escuro for os pontinhos que está nesse mapa, observe o mapa. Deixa eu olhar para a tela, olha para a página do teu livro agora. Quanto mais os pontinhos forem escuros, as cores forem mais acentuadas, concentração populacional. Mais uma vez, aonde está a concentração populacional? Em toda a área litorânea. Já falei em aulas passadas o porquê, né? Pesquisa aí, volta a aula, assista a aula 1 virtual, assista a aula 2, tá bom? Lá eu explico direitinho. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só a distribuição heterogênea, ou seja, desigual. A distribuição da população brasileira, né, ela não é igualitária. Já falei em aulas passadas, observe aqui, ó, quanto mais acentuado, mais escuro a cor, presença da população, ok? Observe aqui, ó, não é igualitária. Já vou entregando a resposta que eu pedi para você. Né? O porquê essa população se concentra aqui, isso aqui eu considero uma área de atração. O porquê indústrias, desenvolvimento, as pessoas recorrem a esse tipo, né, de áreas, ok? Historicamente, essa parte aqui, principalmente essa, foram as primeiras áreas de contato com os europeus. Certo, pessoal? Vamos seguir. Aqui eu já coloquei esse mapa também para vocês. É um mapa, é uma foto feita por satélites e, claro, no turno da noite. E aí não fica a desejar. Seria estranho se fosse diferente do mapa anterior, tá bom? Então, quanto mais luminosidade, tá bom? Significa concentração de cidade. Olha São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Então, aqui, ó, área de atração devido ao desenvolvimento ou ao autodesenvolvimento, tá bom? Praticamente, podemos dizer assim, que essas áreas é a porta de saída e entrada do Brasil, certo? Já que aqui eu tenho o Oceano Atlântico e os continentes e os países de maiores evidências no mundo econômico, certo? Vamos continuar. Fluxo, movimento, interação, dinâmica, ação, tá bom? Migratório, certo? É irregular. Esse fluxo, onde é que ele acontece, professor? Dentro do território brasileiro, tá bom? E eu gostaria de destacar para vocês que duas palavras que muitas vezes a gente pode se enganar, tá bom? Imigração, emigração, emigração. É a saída voluntária, tá bom? De um determinado país. Aí eu coloquei aqui o país, mas, por exemplo, pode ser um estado. Então, se você sai do estado de São Paulo e vem para Pernambuco, opa, você é imigrante, certo? A outra palavra é imigrante. Imigrante, ato de estabelecer-se em um país. Você vem de fora, né? Vem de um outro país e fica aqui no nosso, logo imigrante, certo? Você saindo daqui para outro, o fato de, olha só que interessante, certo? E aqui não é para ficar sorrindo dos meus desenhos, tá bom? Estou ouvindo aqui. Olha só, ao mesmo tempo você pode ser emigrante e imigrante. Ao mesmo tempo. Se você sai daqui, o ato de você sair, você recebe a classificação de emigrante. Emigrante. Ao você chegar, você recebe o nome de imigrante. Certo? Ao mesmo tempo. Mudou de território, mudou geograficamente e constantemente a gente está utilizando essas denominações. Certo, pessoal? Vamos seguir? Olha só a nossa distribuição aqui, ó.
Olha como acontece o fluxo no nosso país. O interessante aqui, quanto mais larga for a setinha, significa uma quantidade maior de pessoas mudando de região. E aqui o que chama a nossa atenção é a região Nordeste. Olha só esse fluxo aqui. A maior parte desse fluxo vem justamente para a região Centro-Oeste, Sudeste. Olha só, os nordestinos. E o que explica isso aqui? Mudar de vida. Já debatemos isso, ok? Algo também interessante é a população do Sul, os gaúchos e assim por diante, começarem a sair daqui e começou a justamente a povoar essas áreas aqui. O que explica a saída desse daqui para cá? Comprar terras em preços muito mais acessíveis, certo? Já que a cultura aqui, na base daqui, é justamente a criação, bovinos e assim por diante. E aqui eles têm as terras justamente para esse tipo de criação, a pecuária e assim por diante, tá bom? A saída daqui é para o desenvolvimento, comprar terras baratas. A saída daqui é fugir da fome, da seca, do sertão, melhorar de vida. Já debatemos, muitas vezes a nossa população nordestina quebra a cara, porque não é isso tudo que imaginava. Certo, pessoal? Vamos seguir? Demografia brasileira. Demografia. Página 61, gente. Na página 61. Demografia, gente, nada mais, nada menos do que o estudo da população. Analisar essa população. Traçar o perfil dessa população, certo? Então a demografia é uma das áreas da geografia que estuda especificamente o comportamento da população, certo? A demografia. E qual é a importância desses estudos? Professor, por que é importante estudar a população? Saber para onde ela vai, de onde ela vem, o que ela faz. Gente, isso é muito importante, principalmente para os governantes, para o governo de forma geral. Precisa ter um controle. Como é que ele vai planejar as verbas que irá enviar para os estados, municípios e assim por diante? Como é que ele vai traçar um perfil de quantos desempregados tem? Ao descobrir quantos desempregados tem, começar a fazer projetos para que essas pessoas comecem a ter acesso. Como é que o governo vai explicar que não está entrando imposto? E olha que antes era uma decadência. Imagine se você tem um controle. Olha, tem que entrar aqui um determinado dinheiro. Sim, mas ele vem da onde? Como? Ah, tá bom, a população vai pagar imposto, certo? Mas quanto? Quanto? Ah, cada um paga R$1, certo? Mas a gente tem quantas pessoas no nosso país? Então, a demografia ela entrega tudo isso. É importante para o planejamento, para saber quantos alunos terão em uma escola, para saber a quantidade exata dos alimentos que vai para uma escola, de trabalhadores que irão exercer funções naquela escola. Então, é preciso saber de tudo isso para, a partir desse momento, a partir do momento que você começa estudando a demografia, começa a saber quantas pessoas tem naquele território, a partir dessa análise, veja como é importante, veja como é lindo geografia. É uma pena que as pessoas não dão valor a isso. A geografia está em tudo, pessoal. Para ter um plano de governo, é preciso ir para a geografia, é preciso ir para a demografia. Certo? Então é muito importante. Então, se você em casa está perguntando, sim, eu vou utilizar esse conhecimento todo para quê? Aonde? Como? Ok? Olha aí, já estou entregando algumas situações, certo? Vamos seguir. Tenho aqui, pessoal, na página 61, ainda sobre demografia, eu tenho uma tabela aqui interessante. Se vocês observarem, todas essas numerações até o ano 2002 é o que está no livro de vocês, porém aqui está faltando o ano 2010, certo? A demografia brasileira. Observe aqui, a nossa primeira contagem ainda foi no século XIX, certo?
ainda no século XIX. Olha só a nossa população. Olha o nosso crescimento, que é o subtema daí. Crescimento demográfico do Brasil. Olha só, nossa primeira contagem. Ok? E aí, ó, 1950, 1980, 2000, acompanha agora no livro de vocês, 2010, né? Então veja aí o crescimento populacional, né, brasileiro, certo? Olha só, lá na frente a gente vai explicar, tem uma denominação geográfica para tudo isso aqui. Vamos lá? Explosão demográfica. Olha só, 1940 a 1960. Mas, professor, o que é essa explosão demográfica? De repente a população, bum! Como assim? Até então, eu gostaria que a produção voltasse aqui à apresentação. Olha só, 1950, principalmente esses dados aqui, foram do tempo das cavernas, praticamente, ferramentas muito ultrapassadas. Imagine comigo a agonia que os pesquisadores passaram para colher esses dados, certo? Até então, ninguém sabia quantas pessoas tinha no país. Ninguém sabia. Mas observe que quando chegou 1960, 1970, 50, começamos a ter uma noção de quantas pessoas tem no país. A partir de agora a gente chamou de explosão demográfica. Bora lá? Olha a demografia, de repente, olha, 40 a 60. Essa explosão demográfica também é suspeita. Como assim suspeito? A gente não sabia a quantidade de pessoas, agora eu estou sabendo, aí tem isso tudo. Explosão demográfica. Ok? Quais são os fatores da explosão demográfica? Taxa de natalidade, nascimento de pessoas, aumentou, subiu. Agora, inversamente, o que foi que aconteceu com a taxa de mortalidade? Diminuiu. Como assim? Taxa de natalidade sobe, taxa de mortalidade desce. As pessoas passaram a morrer menos. Como assim, professor? A quantidade de pessoas, né, mortas começaram a diminuir. Porque antes disso, pessoal, as pessoas morriam de gripe. Gripe. Ok? Morriam de gripe. Porque não existia nenhum tipo de tecnologia na área da medicina que estancasse isso. A partir de agora, essa taxa de mortalidade diminuiu, porque agora as pessoas começaram a ter acesso às tecnologias da medicina. Começou a se prevenir e assim por diante. Unindo a taxa de natalidade, nascem pessoas, e a diminuição da taxa de mortalidade, eu tenho aqui a expectativa de vida, subiu. O que é a expectativa de vida? Agora as pessoas, eu tenho meu medicamento, né? Agora eu almejo viver mais. Olha só o que aconteceu, a expectativa de vida aumentou absurdamente. Se a expectativa de vida aumenta, se a taxa de mortalidade cai, e se a taxa de natalidade aumenta, o que é que eu tenho? Uma explosão demográfica, certo? Vamos seguir? Crescimento vegetativo, certo? O que é esse crescimento vegetativo? Lembrando, o que eu estou explicando agora está na página 82, tá bom? Então, o que é esse crescimento vegetativo? Olha só que interessante. Matemática, tá bom? Matemática. Eu tenho taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Como resultado, eu tenho um crescimento vegetativo. Certo? Então, taxa de natalidade menos a mortalidade, crescimento vegetativo. Certo? Então, quando estiver dando aula
assistir um repórter, escutar, o crescimento vegetativo da população está muito legal, está bom, está ótimo. Quando eu digo que a população brasileira, é um exemplo, a taxa do crescimento vegetativo da população brasileira está ótimo. Eu lembro disso aqui. O que é ótimo? A taxa de mortalidade desce, a de natalidade sobe. Certo? Esse menos esse crescimento vegetativo. Certo, pessoal? Ainda na página 62, observe que eu tenho a primeira tabela, fonte IBGE, lá na parte superior. Tá bom? É um gráfico da evolução da população brasileira desde o primeiro renascimento efetuado, tá bom? Agora tem algo muito interessante aqui, que é a taxa de fecundidade do Brasil. Aí eu consegui um gráfico, agora mais adiante. Esse gráfico aqui, a única coisa que muda é somente a aparência do livro de vocês. Em outra situação, não acho estranho. Por exemplo, esse número aqui, ó, 1,90. Nesse gráfico, os números estão todos arredondados. No gráfico de vocês, esse número aqui em 2010 está 1,86. Logo, a didática desse gráfico aqui, ele saiu arredondando todos os números. Veja o que aconteceu com a fecundidade. A fecundidade é a capacidade de gerar filhos, ter filhos, quantidade de meninos nascendo, gente. É o que eu chamo aqui de fecundidade. Olha só, o que foi que aconteceu? O próprio governo, de uma forma mais exata, Getúlio Vargas, tá bom? Ele incentivou o aumento dessa fecundidade. Então, no governo foi incentivado. E qual foi o objetivo que está no livro de vocês? Qual foi o objetivo do governo? Incentivar a gente, pelo amor de Deus, casem, tenham filhos. Então, o primeiro objetivo, formar novas mãos de obra. Certo? Ter mão de obra, porque a mão de obra do Brasil era muito escassa e já estava idosa. Então, quando o governo fez esse tipo de estímulo, pessoal, casem, por favor. Tenham filhos, porque ele já estava pensando no futuro. Olha, se a gente não resolver isso aqui agora, no futuro a gente não vai ter trabalhadores, não vai ter pessoas trabalhando nas fábricas, não teremos mão de obra. Então, esse foi o primeiro objetivo do governo, estimular o nascimento de pessoas. Olha só, 1940, olha a taxa de fecundidade. Pessoas nascendo, hein? Casando, bora nascer. Aí o que foi que aconteceu? Olha só, em 2010, olha que queda, ladeira abaixo. Ok? Mais na frente eu vou explicar o que foi que aconteceu. Aqui, quando ele começa a cair, é porque essa mão de obra já começou a chegar no mercado. E o que acontece justamente aqui, pessoal? Começa a surgir algo que a gente vai chamar de planejamento familiar. Pode perguntar aos avós de vocês: vovó, era normal ter quantos filhos? Não é? Em 1980, 70, 40, uma casa, no mínimo, tinha 12 filhos. Era o mínimo, 12 filhos. Hoje, 2, 1. E qual é a consequência disso aqui? É nada mais ou menos do que um trabalho chamado de planejamento familiar. Ok? Então, esse planejamento familiar é: olha, iremos ter um filho? Sim. A gente pode pagar uma escola para ele? Onde é que ele vai estudar? E depois a faculdade e tal. Os brasileiros começaram a pensar cada vez mais nisso. E qual foi a consequência disso? Olha só, esse nível de fecundidade começou a baixar. Mas ele só começou a baixar porque, novamente, outros governos agora disseram: olha, basta, não precisa nascer mais meninos, já tem o suficiente, já temos mão de obra, ok. Aí agora o governo, que é o assunto mais adiante, ele agora começou a trabalhar inversamente, começou a incentivar para as pessoas começarem a ter justamente um planejamento familiar, certo? Vamos seguir.
Olha só, pessoal, algo também muito importante, êxodo rural. Essa palavra você encontra também na Bíblia, tá bom? É o nome de um dos livros da Bíblia. Êxodo significa saída, ok? Sair, né? De algum lugar. Nesse caso aqui, área rural. Êxodo. Então as pessoas agora, fugindo da seca, da fome, da miséria, começaram a sair. E qual é o local geográfico clássico que geralmente essas pessoas irão buscar? Geralmente é a zona sudeste, né? A região sudeste, a região litorânea do Brasil, certo? Agora, vamos seguir, pessoal. Vem uma desaceleração do crescimento. Lembra que o governo antes incentivou as pessoas casarem, a terem filhos, e muitos filhos. Agora o governo colocou o pé no freio e disse: opa, vamos desacelerar esse crescimento aqui. Olha só, o nome disso aqui é pirâmide etária, certo? Dividida em homens e mulheres, certo? Pode olhar no livro de vocês, na página 63, tem uma pirâmide semelhante a essa daqui. Essa pirâmide, assim como no livro de vocês, de 1970, tá bom? Mulheres e homens. Como analisar essa pirâmide? Quando você vê uma pirâmide dessa aqui, não tenha dúvida, é de um país subdesenvolvido, certo? Por que subdesenvolvido? Essa base da pirâmide é a parte infantil, muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, certo? Então, em 1970, olha a nossa pirâmide como era. Né? Olha aqui, ó, o que significa esse número baixo aqui, se a gente assim pode dizer, de idosos? Expectativa de vida baixo. Se a expectativa de vida está baixa, é porque o sistema de saúde não está atendendo. É porque saneamento básico não existe. É porque o sistema de educação, né, nacional caiu. Né? O sistema de segurança pública caiu. Logo as pessoas não têm expectativa nenhuma. E o que significa isso aqui? A falta de planejamento familiar. Certo? Então observe a pirâmide. 1970. Vamos seguir? Outra coisa. Volta lá um pouco. Grave bem essa pirâmide aqui, tá bom? Tá aí no livro de vocês. Certo? Vamos seguir? Bora para o próximo. Olha aí, pessoal. Olha o próximo aqui. Esse daqui já é um exemplo de 2000, do ano 2000, que está na página 64 de vocês. Certo? Volta o anterior, por favor. Olha só, olha a nossa pirâmide. Em 1970. Olha a base aqui. Agora no ano 2000. Olha só, opa! Observe que essa daqui, ó, já começou a subir. Olha só, também já começou a aparecer aqui, ó, expectativa de vida e número de idosos. Certo? Já começou a melhorar. A situação, né, da pirâmide, né, sobre a população brasileira, ela já começou a ter uma outra configuração. Certo? Vamos seguir? Olha só. Né? Então, já mudou essa base aqui. Eu gostaria que vocês, se possível, olhando para a tela e para o livro, no livro de vocês na página 63. Observe a pirâmide que está na página 63. E agora, olha aqui para a tela. Olha a pirâmide como está configurada agora. Olha só. Olha a taxa de fecundidade. Olha só, já começou a diminuir. Olha a população que até então fazia essa base, onde essa população está chegando. Olha que interessante, pessoal. Olha os idosos. Opa! Essa nossa pirâmide aqui, gente, já começa mudando a realidade do nosso país. Agora, eu posso dizer, a expectativa de vida melhorou. Se melhorou,
Por mais que você esteja do outro lado protestando, independente do governo, números, ok? Pesquisas. Aí você pode dizer, professor, como assim melhorou? Eu vou para o hospital, não tem médico, não tem ambulância, ligo para a polícia, nem sequer me atendem. As escolas públicas, todas falidas, o que foi que melhorou? Queridos e queridas, se você está achando ruim agora, você precisa imaginar lá em 1970, lá em 1940, aqui no Brasil. Então, se a gente está analisando que a coisa está ruim agora, imagine lá, né? Atrás, lá na nossa história, imagine. Como eu falei para vocês, né, já em sala de aula, muitas crianças morriam em casa. Nesse período que eu citei, morriam em casa com vermes. E as mães não podiam fazer nada. Pré-natal, pergunta para a avó. Se na época eles sabiam que era um pré-natal. Ok? Então, por todas as dificuldades que a gente tem atualmente, né, comparado com os anos passados, muitos anos, 1940, 1930, né, melhorou. Ao menos a gente tem algum espaço que chama de hospital. Ok? Certo, gente? Vamos seguir. A imigração brasileira agora são os brasileiros saindo do nosso país. E é algo muito grave. Tudo isso você vai encontrar justamente na página 68, 69 e 70. Por que eu chamo dessa temática de grave? Porque os brasileiros, a qual eu estou retratando aqui, que estão saindo do nosso país, eles não estão saindo para morar em outro país simplesmente, para fazer turismo. Eles estão saindo para estudar. Ok? A maior parte se concentra na América do Norte, Estados Unidos. E outra parte significativa está indo para o continente, né, asiático, europeu e assim por diante. Estão saindo para estudar. É justamente o que está retratando no mapa mundi, na página 69. Mas não ficou o grave que eu falei. Sabe qual é o grave? Existe um termozinho no livro de vocês, que é justamente o que está acontecendo no nosso país com essa fuga aqui. Olha o termo que ele colocou no livro. Fuga de cérebros. Os melhores professores, os melhores médicos, os melhores pesquisadores estão sendo absorvidos por esses países. Por que isso é grave? Porque esse ritmo não melhora o aspecto do Brasil. Toda vez que a gente forma aqui o melhor profissional, ele sai do Brasil. E por que ele sai do Brasil? Porque não tem espaço para ele. Não há uma valorização para ele. Esses países acolhem. Ah, não tem espaço para você aí? Vem para cá. Ok? Enquanto isso, o que é que acontece com a nossa população? A mesma situação que fazem com os produtos primários. O que é que fazem com o produto primário? A gente planta, cuida, colhe e manda para fora. Acontece com as pessoas. Gastamos todo o dinheiro da educação, investimos em pessoas, formamos essas pessoas, elas são os tops, médicos excelentes, professores excelentes, né? e outros profissionais. Depois que eles se formam, saem da universidade e dizem que eu ganho o quê com essa coisa de ser bom? Aqui no Brasil nada, mas aqui sim. Rapidamente eles são chamados para cá. E o que acontece no Brasil? O ciclo vicioso da miséria. A gente nunca sai desse ciclo vicioso da miséria. Ok? O que eu quero mostrar para vocês com esse assunto aqui é que a gente tem tudo para crescer.
crescer. Mas o que falta, gente? O incentivo para sustentar essas pessoas que são os melhores profissionais aqui no Brasil. Certo? A gente precisa ter esse olhar mais atento para os nossos profissionais, tá bom, pessoal? Vamos seguir. Acredito que agora sim já é a atividade. Sou suspeito de falar, mas a atividade está maravilhosa, página 70 a 73. Eu gostaria de destacar, pega o livro de vocês, na página 70, irei destacar aqui a segunda questão. Acompanhe comigo a segunda questão. Ele colocou aqui a tabela abaixo, tem uma determinada tabela denominada mais dinheiro, família menor. Não era para ser o contrário? Mais dinheiro, maior a família. Não. Ao contrário. Mais dinheiro, família melhor. Ele está pedindo para você, através da estatística, fazer uma relação entre dois aspectos que causam impacto na demografia de um país. Identifique quais são esses aspectos e explique de que forma, segundo o gráfico, você vai responder de acordo com esse gráfico, eles estão associados. O que é que está associado aí? No primeiro quadrado, eu tenho assim, até 1/4 de salário mínimo. Aí eu tenho 5,3 filhos. Professor, eu vou ter 3 filhos e a metade de outro. Não, veja só. Quando aparecer esses números com relação a pessoas, eu tenho aqui 5,3 filhos, ou seja, essa família tende a ter 5, ou 6 crianças, tá bom? Veja só, ele está com 1/4 de salário mínimo. O próximo, de 1/4 a meio salário mínimo, 3,3 filhos. O último quadradozinho, mais de 5 salário mínimo. Olha a tendência dessa família, de ter um filho ou 2. Professor, o que aconteceu aqui? Veja só, aqui, quanto menor o salário, aumenta a quantidade de filhos. Quanto maior o salário, diminui a quantidade de filhos. Qual é a relação que tem aqui? Não é apenas o capital, o dinheiro, tá bom? É a questão da formação. Veja só, se você quer ganhar mais, tem que estudar mais. Se você estuda mais, você tem mais informação. E se você tem mais informação, você começa a ter maiores capacidades para planejar sua família. Ok, pessoal? Então, não perca, a atividade está maravilhosa. Fica na paz e não perca a fé.